todas as áreas possíveis. Bom, eu tenho hoje como, para muitas pessoas, uma noite que consideram social, por exemplo, pelo fato de que a grande maioria entende como a véspera de uma data importante daqueles que amam Deus, que amam a Cristo. Temos áudio? Temos áudio? Confirma para mim se temos áudio. Acho que agora sim. Então, Deus abençoe vocês, a sua família. Acredito que hoje a grande maioria está, talvez, se reunindo para confraternizar com a família. O áudio está baixo. Deixa eu tirar um pouquinho do áudio do nosso fundo de oração. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim ou não? Diga para mim se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está ok, para a gente poder continuar aqui com a nossa breve reflexão de hoje. Temos algumas pessoas chegando, eu não avisei que estaria ao vivo hoje. Foi uma decisão que tomamos há pouco, né? Aumenta um pouquinho o seu som, porque aqui eu estou com todo o meu volume levantado, né? José Carlos, a gente está sem áudio, mas parece que os outros estão ouvindo bem, né? Me diga aqui, gente, Bispo, o som está chegando, não está chegando? Como é que está o som para você? Diga para mim. Você está conseguindo me ouvir? Hã? A Avenida falou, o som está muito baixo. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Por aqui. Parece que está baixo mesmo, né? Eu estou tentando fazer com que o som melhore por aqui. Deixa agora se melhora para você. Melhora o som? Você consegue me ouvir? Vou tentar melhorar o som.
E agora? Tá melhor o som agora pra você? Agora tá. Agora acho que melhorou o som, né? Tá melhor o som agora pra você? Ok. Agora sim. É alguma coisa que estava tapando o som aqui. Muito bem, queridos. Primeiramente, um Feliz Natal, tá? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida de forma muito poderosa, né? Eu quero falar um pouquinho sobre essa data, né? Que muita gente, famílias se reúnem para se confraternizar, né? Famílias se reúnem para muitas vezes festejar uma noite como essa, né? Chamada Noite de Natal. Mas eu queria trazer mesmo uma breve reflexão sobre isso. Quando nós falamos de Natal, nós geralmente falamos sobre o nascimento, né, do Senhor Jesus. E aí nós devemos fazer uma série de reflexões. Eu vinha há pouco, né, para casa e eu pude perceber pessoas comprando, fazendo compras, outras comprando bebida, outras comentando, fulano tá vindo, cicrano tá chegando. E eu vim então pensando, sabe, refletindo sobre tudo isso. E aí eu comecei a entender, ou seja, todos aproveitando uma oportunidade para comemorar, né, aquilo que chamamos do nascimento do Senhor Jesus. Mas poucos param para refletir sobre quem é a pessoa realmente do Senhor Jesus. O que significou e significa o fato dele ter nascido. Qual o verdadeiro propósito de tudo isso? Uma festa? Uma mesa cheia de comida? Pessoas reunidas em prol do quê? E é isso que eu queria dividir com você na noite de hoje. É lindo, é bonito, é maravilhoso tudo isso. Realmente é esplêndido. Mas, será que esse valor, entre aspas, que as pessoas dão ao nascimento de Jesus, ele deveria ser dado somente hoje? Somente no dia 25 ou na véspera de 24 para 25? Como você pensa? Como você reflete? Que entendimento você procura ter? A verdade é, gente, que Jesus, ele nasce todos os dias no coração de alguém. Ele nasceu no meu há mais de 30 anos atrás. Eu não sei há quanto tempo ele nasceu no seu, né? Mas existe uma mensagem de muita reflexão. Quando Jesus ele nasce, a princípio em Belém, dentro de um estábulo, como muitos já conhecem, uma manjedoura, acompanhado de José, Maria, seus pais, fisicamente falando, e não só, depois na companhia dos 3 reis que chegaram lá para cortejá-lo. Muito bem. O que aconteceu ali? Ali nascia o Rei dos Reis, o Salvador do mundo, das pessoas do universo. E o que em seguida um rei chamado Herodes
Após saber que Jesus tinha nascido, ou estava para nascer, ou teria nascido, o que ele quis fazer? Você já parou para pensar? Ele quis que Jesus fosse morto. Com o propósito de que não houvesse um outro rei senão ele mesmo. E espiritualmente, nós começamos a perceber que não era um propósito de Herodes, era um propósito que ia além de Herodes, era um propósito de Satanás. Ele queria que Jesus fosse morto para que ele não pudesse crescer, nascer, crescer e desenvolver dentro de cada ser humano a salvação da sua alma, sabe? E esse mesmo ato de tentativa de assassinato de Jesus acontece até os dias de hoje dentro das pessoas. Jesus, quando ele nasce no coração de alguém, ele vai crescer. Ele vai crescer dentro desta pessoa. E com ele cresce a fé, com ele cresce a unção, com ele cresce o poder, com ele cresce o temor, com ele cresce a visão, com ele cresce, ele crescendo dentro de nós, cresce todos os atributos dados por Deus ao ser humano que o aceitou como seu Salvador. E vai crescendo também a cada dia a certeza da salvação. E é aí que nós devemos tomar cuidado. Porque, graças a Deus, naquela época, Maria e José, eles ouviram a voz do anjo. Eles ouviram a orientação de Deus, dizendo, olha, foge, vai para o Egito, porque Herodes está tentando matar a criança. Aquelas orientações acatadas por eles salvaram Jesus dentro deles, ou melhor, salvaram Jesus da morte precoce, da morte antecipada, da morte que não era planejada por Deus. Porque ele iria morrer, logicamente, mas com um propósito. Então Satanás queria que Jesus morresse antes de realizar o propósito. E tentou de tudo, mas o fato deles ouvirem as direções que Deus ia dando para preservar a vida de Jesus e fazer ele crescer para estabelecer o propósito foi fundamental, foi primordial. O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele nasceu dentro de você. Ele está crescendo a cada dia e com ele cresce a sua fé, cresce a sua esperança, cresce a sua força, cresce a sua perseverança, cresce a sua determinação. Com ele vai crescendo tudo que Deus quer que cresça em nós para nos manter salvos. Porém, a tentativa do inimigo todos os dias de querer matar Jesus em nós é constante. E eu vou te falar uma coisa. Infelizmente, quantos e quantas pessoas já permitiram que Jesus nascesse, mas depois de um tempo morresse dentro delas. E elas não têm hoje mais Jesus vivo dentro delas. Ele morreu. Elas permitiram que uma mágoa, que um ódio plantado, elas permitiram que uma fofoca, permitiram que uma intriga, permitiram que um problema, uma luta, uma dificuldade
fizesse com que Jesus fosse morto dentro dela. E com isso, essa pessoa abandonou a fé, não crer mais em nada, não busca mais a Deus, não acredita mais no Evangelho. Você deve conhecer alguém assim. Bispo Luciano, comente aqui, por favor, se você conhece alguém assim. Comente se você conhece alguém que realmente aconteceu isso. Sabe? Ô bispo, eu conheço pessoas que Jesus nasceu nelas, dentro delas, na vida delas, mas que, infelizmente, elas permitiram que Jesus fosse morto dentro delas. Eu não quero dizer que Jesus está morto, Jesus está vivo. Entendeu? Mas talvez não mais em determinadas pessoas. Não sei se você entende o que eu estou falando. E eu pergunto, hoje comemora-se, quando virar de meia-noite, aliás, de 24 para 25, todo mundo vai dizer, hoje é o dia do nascimento de Jesus, a princípio. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Jesus, ele continua vivo dentro de você? Ou ele já está morto? A sua fé continua ativa? A sua fé continua viva, acesa dentro de você? Ou ela já esfriou? Os seus olhos continuam puros, bons olhos? Ou você já vê tudo com maus olhos? Seus ouvidos continuam ainda atentos para ouvir a palavra de Deus? Ou seus ouvidos já se contaminaram e hoje você só ouve as fofocas das pessoas, as defamações, as calúnias e acusações que a internet promove e outros e outros e outros? A sua boca, ela ainda fala de Jesus? Ou ela só fala da vida dos irmãos? Ou ela só julga os irmãos e as pessoas? Ou ela só vive reclamando, murmurando? A sua mente, que é o seu coração, ele está limpo? Ou você está na igreja com um coração já sujo, aonde você só vê os defeitos, os problemas? Jesus está vivo dentro de você ou está morto? Herodes, ou seja, Satanás, ele não vai deixar de tentar matar Jesus dentro de você todos os dias da sua vida. Eu conheço muitos colegas, amigos, entre aspas, da fé, pastores, bispos, que um dia Jesus nasceu dentro deles e viveu e cresceu, mas infelizmente permitiram que Jesus morresse dentro deles. E hoje carregam apenas títulos de pastores, títulos de bispos, mas não tem mais nenhum prazer em estar no altar, não tem mais nenhum prazer de pregar a palavra, não tem mais nenhum prazer de dar a vida em prol de outras pessoas que precisam ainda conhecer Jesus. É triste, né? É triste. Tem pessoas dizendo, como o mecânico das panelas, ele diz, conheço meu bispo. O meu vizinho, ele era da igreja e hoje passou ouvindo reggae. Nasceu Jesus nesse vizinho um dia, mas talvez ele permitiu que o inimigo matasse o Jesus que tinha nascido nele. Cuidado, gente. Quando a gente
deixa de ouvir a palavra que vem de Deus, as orientações, as direções, a gente vai caminhar para permitir que, infelizmente, alguma coisa acabe atingindo, matando o Jesus que nasceu em nós. Pense nisso. Tem muita gente festejando o nascimento de um Jesus que dentro dela já está morto há muito tempo, ou quem sabe, nunca nem nasceu. Então, é muito mais do que uma confraternização. Isso tem a ver com a minha, a sua, a nossa salvação. Vamos pensar nisso. Jesus ainda está vivo dentro de você? Ou será que ele é só uma lembrança? E se ele está vivo, é cuidar para que nada o atinja, para que ele não morra dentro de você. Sabe? A Igreja Unida Deus Proverá, ela é uma igreja muito nova, mas que tem uma missão, como as antigas, como todas as outras, que são igrejas de fato. Mas não se engane. O mesmo espírito que usou Herodes no passado para tentar matar o Jesus na época, é o mesmo espírito que hoje ele tenta matar Jesus dentro da gente. E só tem uma coisa que impede essa morte de Jesus em cada um acontecer. É você prestar atenção no que a Bíblia diz. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E se caiu, dá para levantar ainda. Sabe, dá para se arrepender. Dá para reconhecer. Dá para pedir perdão a Deus. Dá para se consertar. Dá para se voltar ao caminho que faz Jesus permanecer vivo em nós. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando hoje. Infelizmente, pessoal, por N motivos, tem muita gente deixando Jesus morrer dentro dela. E eu peço a Deus que isso não aconteça com você. Eu vejo tanta gente, eu vejo tantos colegas da fé que chegam a declarar que não acreditam em mais nada, que o propósito já não é mais ganhar almas. Isso é muito triste, sabe? Então, nós não temos que olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Muito menos olhar para trás. As lutas, querido, enquanto você viver, elas vão existir. As guerras externas contra você e internas, elas vão existir. Mas cabe a você cuidar do Jesus que está vivo dentro de você. Maria cuidou, José cuidou. E aquele cuidado fez Jesus ele crescer, sabe? Se tornar um homem
e cumprir o propósito. Então, quando é que Jesus, Bispo Luciano, ele não morre em nós? Quando nós temos o cuidado, sabe? O cuidado de cuidar dele em nós, para que ele não morra dentro de nós. E quando é que Jesus morre dentro de uma pessoa? Quando morre o amor por ele, quando morre a fé, quando morre a perseverança, quando morre a visão, a audição espiritual, quando morre a determinação, a vontade, o desejo de servi-lo incondicionalmente. Não deixe a sua vida da fé ser uma farsa, ser um teatro. Faça a sua vida da fé ser uma verdade. Aí há muitas pessoas que elas vão julgar você. Elas vão até ter a audácia de dizer que você não é de Deus. Mas aqui nós não estamos falando das pessoas. As pessoas são as pessoas, elas vão falar. Sempre foi assim e sempre será. Nós estamos falando aqui de você e do Jesus que nasceu dentro de você e que não pode morrer. E você comemorar isso, não só do dia 24 para o dia 25, mas você comemorar isso todos os dias, dizendo: Jesus está vivo dentro de mim. Que coisa poderosa. Jesus, eu comemoro todos os dias que Jesus está vivo dentro de mim. Porque senão a nossa vida vai virar só o que é banal, dinheiro. A nossa vida vai virar só o que é fama. A nossa vida, ela vai virar só o que é conquista física, material. Senão a nossa vida, ela vai virar uma vida que não vai além deste mundo. E deste mundo, eu, você, não vamos levar absolutamente nada. Sabia disso? Então, o valor, as coisas desse mundo devem ser limitados. Porque o verdadeiro valor que você e eu temos que dar é o mundo que nós não vemos ainda. O mundo que Deus preparou para a nossa eternidade, para a nossa vida eterna. Eu creio nela. E você? Então, é bonito de ver as famílias se reunirem, né? Legal. É muito bacana. Mas qual é o propósito? Então não comemore apenas um dia do ano. Comemore todos os dias. A alegria, o privilégio de você saber. Você, não é os outros. Os outros vão julgar você. Os outros vão ter a coragem de dizer que Jesus não está vivo dentro de você coisa nenhuma. Você vê como são os homens. Não, você dizer: Jesus está vivo dentro de mim. E eu tenho a certeza, eu sinto ele vivo em mim. Amém? E eu comemoro isso todos os dias. Era isso que eu queria trazer hoje para você pensar, para você levar para o seu dia a dia. Jesus nasceu em você. Ele precisa permanecer vivo em você até o dia que essa vida não existir mais. Você consegue cuidar para isso, para ele se manter vivo aí dentro do teu coração, da tua mente? Então,
Conserve os teus olhos. Tenha bons olhos. Tenha ouvidos para ouvir as coisas que te edificam e que são de Deus. Fale palavras que enriqueçam, mas que não empobreça e nem tem o poder de matar a fé de ninguém. Guarde o que Jesus mandou guardar. O coração, que é isso aqui, ó, para que o inimigo não entre na sua mente e cumpra o propósito. E olhe só para Deus, para mais ninguém. Amém? Sendo assim, você vai comemorar o nascimento de Jesus todos os dias na sua vida, o crescimento dele em você para cumprir o propósito. O propósito já não é mais coletivo, agora ele é individual. É Jesus cumprir o propósito de salvar você. Tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa. Tenha um Feliz Natal. Vamos orar? Vamos lá? Vamos falar com Deus. Deus poderoso, tenha misericórdia das nossas vidas. A cada dia, num ato de reflexão, percebemos, meu Pai, que nós não somos nada, não somos ninguém. Às vezes, vemos homens brigando por tantas coisas, brigando mesmo, Pai, fazendo coisas até absurdas, sendo capazes de escandalizar, de até matar, se preciso for, em prol dos seus próprios interesses, objetivos, ambições e outras coisas mais. E as pessoas a cada dia vivendo como se a vida ela fosse só o mundo que estamos vivendo. Não refletem, sabe, Deus, que tudo aqui é passageiro. Quantas pessoas um dia esteve conosco e hoje não estão mais? Brigaram por tantas coisas, falaram tantas coisas, escandalizaram tanta gente. E adiantou do quê? Não estão mais no nosso meio. Brigaram por bens materiais, fizeram tudo o que achavam que tinham que fazer, deram suas vidas para obter isso e aquilo. Alguns entraram na fé, o Senhor até nasceu dentro deles, mas não conseguiu crescer e morreu dentro desta pessoa. Infelizmente, meu Deus, por esses que se foram já não há mais o que fazer. Mas por nós que ainda estamos de pé pela sua graça, tenha misericórdia de nós. Nos mantenha com os olhos bons, com os ouvidos puros, com os nossos lábios, meu Pai, prontos para edificar, abençoar alguém, com o nosso coração limpo, sabe? Não deixa a gente olhar para nada, para ninguém. E se cairmos, nos ajude estendendo a mão, como foi com Pedro, para nos levantar. Que não venhamos considerar o julgamento dos homens, nem o que eles acham, porque serão julgados também. E como nós dissemos, os homens só podem achar, mas nunca tenha certeza de nada, porque eles não conhecem nenhum ser humano como o Senhor conhece. Então, meu Pai, dá-nos a graça de comemorarmos todos os dias a alegria de saber que o Senhor nasceu e que está crescendo em nós, está vivo no nosso coração, e que possamos usar a fé
para te glorificar, para fazer o Senhor nascer em outros corações e fazer com que Satanás, ele perceba que nós somos instrumentos do Senhor. A cada dia nos guarde, proteja teu povo, proteja a igreja unida, Deus proverá. Senhor, entregamos a nossa vida nas tuas mãos, mas eu não peço pela igreja unida, eu peço pelo católico, pelo espírita, pelo evangélico, de qualquer uma denominação, pelas famílias, pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos. Eu peço por aqueles que ofendemos, tenha misericórdia e que possam nos perdoar. E peço por aqueles que nos ofenderam, eu os perdoo e peço que o Senhor tenha misericórdia também deles. Senhor, eu com todos oro, levanto as minhas mãos e digo, eis-me aqui. E se você sente de fazer o mesmo, diga, eis-me aqui. Diga a Deus, eu quero servir o Senhor. Eu quero conquistar nessa terra, mas não mais do que conquistar minha salvação. Diga que eu possa cuidar do Senhor dentro de mim, para que o Senhor, até cumprir o propósito, permaneça vivo na minha fé, no meu coração. Diga, te amo, Deus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Deus proverá. Você que está doente, essa noite, recebe cura pela minha fé. Você que está precisando de ajuda, recebe pela minha fé. Você que está em algum lugar chorando, triste, se sentindo meio que sozinho, sozinha, a companhia de Deus chega a você, a presença do Espírito Santo. Tu não está sozinho, tu não está sozinho. E eu vou te falar mais. É difícil às vezes acreditar que a gente pode sair de um buraco quando estamos nele. Mas José saiu. É difícil às vezes acreditar que a gente pode deixar de ser escravo de uma situação. Mas José deixou. E é difícil às vezes crer que vamos sair de uma prisão quando às vezes nos encontramos nela, aprisionados em uma dívida, em um vício, em um problema, seja ele qual for. Mas José também saiu da prisão. E às vezes o mais difícil é acreditar que o sonho, ele pode se realizar. Mas eu também quero te dizer que José teve o dele realizado. E o Deus que fez tudo isso por José é o meu Deus e o seu Deus. Então, se você está num buraco, pode acreditar que tu vai sair dele. Se você está se sentindo escravo de uma situação, pode acreditar que Deus vai te libertar dessa escravidão. Se você está achando que uma prisão, uma cadeia te envolveu e que não há mais jeito de sair dela, pode acreditar que tu vai sair. E se você não acreditava mais na realização do teu sonho, entenda uma coisa, esse sonho não é só seu. Em primeiro lugar, ele é de Deus. E Deus é realizador de sonhos. Espera, a gente chega lá. Deus abençoe você. Tá bom? Toda a sua casa. Eu quero informar que a vigília, ela não será feita no novo imóvel. Ela será feita no imóvel que estamos, na Coronel Antônio Marcelo. Tá bom? A vigília de fim de ano da Igreja Unida Deus Proverá. Então espalhe para os outros que ainda não sabem. Nós estamos tendo alguns problemas nas transmissões pela TV e por isso estamos transmitindo pelo YouTube. Mas Deus proverá. Tá bom? Deus abençoe vocês. Amo vocês, ó. Beijo grandão, tá? A Adelina está dizendo que lindo. É a mensagem. Deus abençoe a todos nós, bispo. Amém. E a Maria
Raimunda está dizendo amém, muito forte. São comentários que estão sendo colocados agora, tá? Na internet. Então, por enquanto, até que venhamos resolver essas questões da TV, estamos transmitindo todas as manhãs pelo YouTube, tá bom? Canal Bispo Luciano Neves. Informe os que conhecem. Vamos seguir em frente. O negócio é estar acompanhando da maneira que Deus nos permite transmitir. Tá bom? Então, a Margarete diz amém. A Flávia diz forte palavra. A Natália Félix diz obrigado, Deus. O mecânico das panelas diz glória a Deus. E a gente fica por aqui. Deixe você com a sua casa, com a sua família, com a sua confraternização. Tá bom? Sexta-feira e domingo, reuniões normais na nossa igreja, tá? Caminhando para a grande vigília, que terá a entrega do óleo da Santa Unção, com a unção, quando for 00:01, entrarmos ungidos como foi com Davi. Sai de todos os cantos, venha gente para São Paulo, venha atravessar o ano debaixo dessa unção. Na Igreja Unida Deus Proverá. Amo vocês. As vós, tá? Bispo, eu não tenho dinheiro para viajar, eu moro no interior. Então acompanha a gente pelo YouTube, a gente transmite, tá bom? Estou aqui na casa da família Buscapé, mas na fé é a Ranúzia. Deus abençoe a Ranúzia, tá bem? Vó, as minhas vós, seu neto te deseja um Feliz Natal, tá? Que Deus te abençoe. Beijo grandão do seu neto, não esquece da gente. A gente não esquece de vocês. Enquanto o Senhor pregava, eu ouvia e comia a minha ceia. Gente, eu tô aqui com a minha mãe, tô com a minha sobrinha aqui em casa, tá? E estamos na fé. E eu estou com vocês no coração, tá? Deus abençoe os obreiros da Igreja Unida Deus Proverá no Brasil inteiro, aqui em São Paulo. Que Deus abençoe de verdade. Fica com Deus, gente. Tá bom? Pela manhã será transmitido a oração às 6 horas da manhã, tá bom? E a gente vai continuando na fé. Beijo grande.